Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aí para deixar-lhes um pensamento fundamentado no livro de Eclesiastes, considerado um livro de sapiência, né? É um livro de sabedoria. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, dizem, né, os melhores comentaristas que o sábio Salomão, além dos salmos, ele escreve o livro de Cantares na sua tenra idade, quando ainda estava bem jovial. Escreve o livro de Provérbios na sua meia-idade e o livro de Eclesiastes no término da vida. E é interessante porque esse livro é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Se você observar, Davi tinha tudo para escrever o livro de Eclesiastes e escrever o Salmo da Paz, Shalomane, né? Salmos 23, Shalomane, Shalom. Enquanto que Shalomane, isso é Salomão, Shalom, né? O radical da palavra paz, enquanto Salomão tinha tudo para escrever, porque ele literalmente nasce em berço de ouro, enquanto ele tinha tudo para escrever os Salmos 23, o Salmo da Paz, ele escreve o livro do tédio, que é Eclesiastes, capítulo de número 5. E daí nós temos alguns conselhos práticos de um veterano, de um experiente, de alguém idôneo, nada menos que Salomão, e entre eles, um texto bastante prático que eu pretendo ler com vocês. Eclesiastes, capítulo de número 5, verso de número 1. Mais uma vez eu estou aqui, né, vestido com uma das camisetas do departamento infantil, ali da cidade de São Leopoldo. Desta feita fui presenteado pela nossa querida irmã Carmen, tia Carmen, né? Eclesiastes, capítulo de número 5. Gente, eu sou um amante da Bíblia Sagrada e eu penso que você sabe disso, né? E alguém considera, eu não vejo tudo isso, mas alguém considera e até me diz que as minhas mensagens são profundas, bem elaboradas, bem pensadas, e eu fico feliz, né? Fico feliz por isso. Penso que prioritariamente eu preciso ser bíblico, né? Bíblico, pertinente, consequentemente serei contundente, né? Verdadeiro. Serei poderoso em palavras, porque a Bíblia é uma palavra poderosa, serei profético, né? Porque serei bíblico. Então preciso ser bíblico. Se além de, junto a, sendo bíblico, puder ser ainda mais aprofundado, tá valendo, né? Não pode ser confuso, pode ser profundo, não pode ser confuso, pode ser completo, mas não pode ser complexo, né? Mas o que eu quero dizer a vocês é que eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento que, sobretudo, a Bíblia, embora tenha suas linguagens, né, suas figuras, enfim, mas a Bíblia, ela desemboca-se em ser literalizada. Ela precisa literalmente se literalizar. Estou sendo redundante. Porque se ela não se tornar prática, ela vai se tornar apenas um objeto de pesquisa, ela vai se tornar apenas um livro de apreciação, ou quem sabe um livro histórico, biográfico, enfim, qualquer coisa. Ela vai deixar de ser o que de fato ela é. Então as coisas que escritas estão, né, Romanos 10 e 11, Hebreus 8 e 4, 1 Coríntios 10 e 11, tantos outros textos, Romanos 15 e 4, melhor dizendo, 1 Coríntios 10 e 11, vai dizer-nos que as coisas que escritas estão escritas para nosso exemplo, não para nossa vergonha. Então a Bíblia desemboca-se sim. O fim último dessa é ser literal. Então eu preciso literalizar, ainda que respeitando todas as linhas hermenêuticas, eu preciso entender que essa é a finalidade da mesma. Para Daniel, Deus disse, sela, para nós, revela, Apocalipse. Então, Provérbio 25 e 2, lembra que diz a Bíblia? Que a glória de Deus está em ocultar e a glória do rei está em procurar, cavocar, né? Achar aquilo que está oculto a fim de que seja revelado, ok? Então, o que eu vou falar a vocês não é nenhuma novidade, não é fruto de pesquisa, é fruto de uma experiência, tá? Nada de muito especial, deixando aqui questão de linguística, comentaristas, apenas sendo prático. Porque eu penso, meus irmãos, e agora eu preciso que você me compreenda no que eu vou dizer. Existem algumas palavras que no nosso vocabulário nós demonizamos. Isso é terrível.
Nós demonizamos algumas palavras. Vou citar uma. A palavra profissão. Quando nós falamos em profissionalismo, profissionais do púlpito, né, que na verdade é do altar, profissionais do altar, a gente logo associa a questão de mercadejar, e é complexo, é pecado mercadejar o sagrado, não é a finalidade última, o recurso é um meio pelo qual, é um meio para o fim e não um fim em si mesmo, ok? Quem prega o evangelho, viva do evangelho, não enriqueça do evangelho, não faça a vida no evangelho, mas doe sua vida por ele. Isso é uma outra história, não está em pauta. Então nós associamos o profissionalizar com essas coisas, né? O colega, enfim, tudo aquilo que o profissional, a meritocracia, coisas que até são louváveis fora do âmbito sacro, fora do sagrado são louváveis, porém dentro do sagrado elas não são combináveis, compatíveis ao sagrado, tá? É a história da sexualidade, né? A sexualidade é muito simples, sexo fora do casamento é pecado. Quem faz fora do casamento peca, quem não faz dentro do casamento também peca. Então, o pecado não está na prática em si, mas quando você a faz. E com quem, do modo, é uma outra história. Então, observe, voltamos aqui. Hoje, meus irmãos, eu penso que nós estamos, pelo menos precisamos estar, não podemos cair no erro dos coríntios, né? Não podemos cair no equívoco dos crentes de Gálatas, que já eram para estarem mais avançados. Gálatas 13:13 diz que começaram no espírito e agora estão terminando na carne. Então Paulo exorta-os, Paulo fala, olha, eu já era para tratar com vocês, né, de uma maneira mais aprofundada, mas vocês ainda são muito superficiais, Deus não pode dar nada profundo para alguém superficial, vocês ainda são muito rasos. Há um convite de Deus para Ezequiel, para que a gente saia das águas dos artelhos, vá nos joelhos e depois nos lombos. Com água nos lombos eu já posso apanhar, já tem água ali. E chego num ponto em Deus que eu tenho que nadar. Então Lucas 6,38, dai-vos será dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então o objetivo de Deus é crescer, é ampliar, é Provérbios 4,18, vai brilhando mais e mais. Toda essa história. Então, uma das variantes da palavra profissional cabe até no sagrado, que é a especialização, a capacitação. Você vai entender porque eu estou dizendo tudo isso antes de ler o texto, né? Existem coisas, né? Coisas, é uma palavra bem antiga, né? Como alguém que lê muitos livros antigos pode até falar actos ao invés de atos, que não há nada de equívoco nisso. Mas existem coisas, permita-me dizer coisas, que a gente diz pela força do hábito e não há nada de errado nisso, né? Você até sabe que aquilo que você está dizendo está errado, mas é o hábito, né? É dizer barda em vez de dizer balda, né? Isso aí não coloca ninguém no céu, no inferno, isso não compromete em nada o bom andamento da obra de Deus. Mas existem coisas que são hábitos e hábitos que vão prejudicando e a gente precisa notar essas questões. Então, assim, gente, com todo o recurso informático que nós temos, com toda essa parafernália que nós temos, com tudo que nos vem gratuitamente, então, assim, tem algumas coisas que não cabe mais. A gente precisa melhorar, a gente precisa avançar, né? Você sabe que algumas coisas estão simplesmente fora, é o ponto fora da curva. Existem algumas coisas que não é a tendência. E existem também as tendências do mercado da fé, ok? Você sabe que nós somos considerados, né? A Bíblia nos apresenta como lavouras de Deus, mas também nos apresenta como edifício. Então, gente, eu posso ajudar na construção, e embora eu não seja um mestre de obra, eu posso ajudar na construção quando for para fazer uma massa como servente de pedreiro, eu posso ajudar na construção em determinadas coisas, até posso pregar, quem sabe, né, falando agora literalmente e profissionalmente, mas o acabamento não é para qualquer um, o acabamento exige, tá? Não é capricho, gente.
é necessidade. Né? Um acabamento não é fundamento, o acabamento exige uma qualificação maior. Então nós estamos no apagar das luzes, na antessala. Nós estamos às vésperas, e talvez eu nem termine de falar esse vídeo, ou talvez eu fale e não dê tempo de você ouvir, Jesus pode voltar e eu creio nisso. Então, gente, nós precisamos melhorar em algumas coisas. Quando o irmão sauda os irmãos com L, ao invés de saudar com U, né, sauda com L é saldo de banco, saudar com U é cumprimentos, não cumprimentos. Cumprimentos é medir, cumprimentos é cumprimentar. Mas cumprimento os irmãos ou cumprimento os irmãos não dá muita diferença, né? Saldo com L ou saudar com U é uma questão de acentuação, não é essa a problemática da coisa. Mas observe, Eclesiastes 5. Eu sei, gente, existe a questão teológica, existe a questão histórica, existe, enfim, mas não é isso. Eu estou literalizando, falando de prática, porque a própria epígrafe do texto, embora ela não seja sacra, né, epígrafe, mas ela é pertinente, ela diz vários conselhos práticos, inicia dizendo, guarda o teu pé. Quando? Quando entrares na casa de Deus. Pastor, a casa de Deus é o universo. Nós somos o templo do Espírito. Gente, precisa entender que isso aqui é prático. Salomão está falando coisas práticas, congregação. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Mas olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Os nossos pregadores antigos, nossos veteranos na fé, eles falavam muito desse texto. E eu ouvi alguns pastores. Eu achava isso lindo demais, coisas que perdeu-se esse culto de doutrina, né? Que na verdade, o que vou dizer agora não é nem doutrina, mas era esse culto desses cunhos que falavam-se algumas coisas que não se falam em outras reuniões. Eu recordo-me de alguns veteranos na fé que quando lia esse texto, os caras iam lá mesmo, literalmente, na porta da igreja, sacudiam os pés, batiam os pés, mostrando reverência. Né? Não podemos sujar a casa de Deus, riscar os bancos, né? Não podemos ficar movendo as mobílias do templo, porque, gente, é consagrado ao Senhor. Aí como agora, de um tempo para cá, passou-se a espiritualizar-se muitas coisas, deixou-se de literalizar algumas delas, e daí, irmão, hoje nós temos, infelizmente, uma secularização do sagrado e uma relativização geral. Nós temos hoje, isso é complicado, gente, né? Salmo 69, o meu zelo pela tua casa, melhor dizendo, me devora. Então, hoje é tudo uma questão de semântica, tudo é relativo. E daí, irmão, a gente vai filosofando demais, e aquilo que é prático a gente acaba esquecendo. Por exemplo, você vai ver na saudação de boas-vindas, alguém vai dizer, seja bem-vindo, ok, em nome do Senhor Jesus, volte sempre, ok, e traga mais 5. Gente, quem tem que trazer mais 5 não é o visitante, somos nós. Mas não há nada de errado nisso, que o visitante venha, que nós venhamos, que tragamos mais 5, mais 10, enchamos a casa de Deus. Enchamos, não inchamos, enchamos com ele, né, do verbo encher. Não há nenhum problema. Mas quando você vê, numa saudação de boas-vindas, alguém dizer equivocadamente, olha o que alguém diz, você já ouviu isso? Sinta-se como se estivesse na sua casa. Aí é complicado. Aí eu preciso discordar. Aí são práticas habituais, né? Alguém já disse que uma mentira diversas vezes dita torna-se verdade, o que é uma mentira, ok? E não vai tornar-se verdade esse adágio. Gente, você não pode entrar na casa de Deus como se estivesse entrando na sua casa. Não pode. Até porque dentro da sua própria casa tem cômodos e cômodos. Tem coisas que você faz no quarto que você não faz no banheiro. Tem coisas que você faz no banheiro que não faz na cozinha. Você entende isso? Então, sinta-se como se estivesse na sua casa. O que você faz na sua casa, irmão? Eu ando sem camisa. Como é que fica? O que você faz na sua casa, irmão? Eu coloco o meu pé, né, são costumes, são hábitos, eu coloco o meu pé sobre o sofá. Bom, eu não sei se isso é uma boa prática, mas a casa é sua, quem sou eu para lhe dizer se faz ou não faz? Na minha casa eu durmo com todas as luzes acesas,
né? Na minha casa eu tomo banho de 15 minutos de chuveiro. A gente precisa entender um pouquinho mais as questões naturais da vida, precisamos cuidar dessas coisas também, né? Precisamos ser um pouquinho mais ecológicos. Não podemos destruir o que Deus, o Senhor, nos deu para sermos conservadores e não predadores, mas isso é uma outra história. Mas é a tua casa. Quem paga a água é você, quem paga a luz é você. Tua casa. Agora a casa de Deus não. É diferente. Você está entendendo isso? E daí os desigrejados começaram assim, gente. Eles começaram tornando a casa de Deus um ambiente tão familiar, tão familiar, tão familiar, que não aparece mais lá. Como é que pode esse negócio? Se o intuito de fazer a casa de Deus um ambiente familiar, a história da decoração, que eu insistentemente digo, que melhor do que decoração é ser de coração. Mas vamos fazer um ambiente familiar para que a gente se sinta em casa, e daí daqui a pouco o camarada vem para o culto, né, tomando sua Coca-Cola, comendo sua pizza, que eu não aconselho fazer isso em lugar nenhum, muito menos no culto. Aí é uma questão de saudabilidade, mas isso é uma outra história. Daqui a pouco o camarada vai querer comer pipoca, daqui a pouco o camarada vai querer, sei lá o que vai virar, gente. Vai virar um clube night gospel. Então assim, gente, pelo amor de Deus, guarda o teu pé, reverência, quando entrares na casa de Deus. Não podemos, irmão, de modo algum, secularizar o sagrado, vulgarizar, banalizar. Não, irmãos, é casa de Deus, sim. Congregação dos santos, ajuntamento, glória a Deus. Eu vou à casa de Deus. Eu devo ter uma vida santa, mas hoje tem culto. Eu preciso santificar-me ainda mais. Quem está santo, santifique-se ainda. Tá bom? Então é prático, é simples. Não tem nada especial, nada de teológico. E o meu vídeo já se estendeu demais. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Só um pensamento, tá bom? Tamo junto. Paz do bom mestre. Ore a Deus por mim. Oro a Deus por você, tá bom? Eu vi esses dias uma postagem no WhatsApp, a turma se presta a cada coisa, né? Alguém colocou lá, não sei se colocaram ou se foi uma montagem, fake news, está em voga, está em alta, né? Expressões como essa. Alguém colocou lá um banheiro de uma igreja e um determinado pastor que estava pedindo uma pequena oferta de R$2, né? Para usar o banheiro. E daí o camarada enrica, porque a turma gosta de ir no banheiro na igreja, né? E alguém já disse que problemas de rins, crentes frequentadores de cultos, alguns não terão, porque vão tomar água lá na igreja, né? Então, meu irmão, eu tenho um hábito de levar de casa a minha garrafinha, porque eu sei a necessidade de fazer isso, tomar água. Mas, irmão, está se movendo no culto, está conversando, sem falar em postagens, né? Gente, o que virou isso? Pelo amor de Deus, não banalizamos o sagrado. Guarda o teu pé. Conselho para mim, conselho para você. Nós temos tantos atrativos, né, que Jesus disse, fecha a porta do teu quarto. Tantos atrativos que a gente precisa ter dificuldade hoje. Sofremos de um mal da nossa geração chamado déficit de atenção. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Desculpa a extensão. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.